Ação, então, vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, aula com rodada dupla, nós vamos ver a viga T, certo? Vamos ver a viga T com compressão total na mesa. O exercício que eu passei para vocês da aula passada se referia à compressão parcial domínio 2, ou seja, iria cair no domínio 2. Era algo, digamos assim, quase que obrigatório, tá? Então, não era uma coisa assim, como eu vou dizer, não, pode ser que dê domínio 3. Não, era para dar domínio 2, porque se desse domínio 3, você tinha que redimensionar a viga e fazê-la voltar para o domínio 3. Isto era uma premissa de cálculo, certo? Hoje, nós vamos ver, fechando a unidade 3, nós vamos ver a viga na situação de mesa totalmente, né, comprimida, ou seja, a compressão total da mesa. Se a gente olhar para as retangulares, este carinha aqui de armadura simples equivale a parcial na mesa, dupla da retangular equivale a dupla da Pessoal, só T. uma Oi. coisa, porque não tá aparecendo com a gente, não. Francisco, para você está aparecendo? Francisco, pra mim não tá, não. Bom, deixa eu projetar novamente, então. Para mim tá assim. Dá uma atualizada aí, Priscila, porque para mim indica que está indicando que está sendo projetado. Ó. Tá E agora, projetado? Priscila? Tá, está na tela. Está vendo? É alguma coisa aí contigo, Priscila. Será que a minha internet tá ruim? Eu vou entrar de novo, tá? Vou atualizar, porque aí se eu atualizar aqui eu saio. Aí eu vou sair para entrar de novo, tá bom? Tá bom. Tá bom. Eu vou te esperar. Agora voltou. Mas não tem áudio. Ô, professor,
Tá, ok. Então, nós fizemos uma longa discussão já em aulas passadas, isso já foi explicado, explanado. Então, qual que é o meu dimensionamento mais econômico, do ponto de vista menor custo? Por quê? Maior quantidade de aço implica em maior custo da estrutura. Então, eu vou sempre optar por armadura simples, seção retangular. Ok. Só que eu tenho limitantes de cálculo. Por exemplo, eu tenho um pé direito do qual eu preciso respeitar. Eu não posso utilizar uma seção de concreto da qual ultrapasse aquela expectativa conforme a premissa do projeto arquitetônico. Eu vou precisar redimensionar, tá? Então, eu vou precisar redimensionar. Redimensionando, eu vou ter a minha primeira opção, ainda manter a seção retangular, para reduzir a altura da viga, mas armadura dupla. Ok. Essa seção não é o suficiente. Eu preciso ainda de altura menor. Eu vou para a viga T parcialmente comprimida, a mesa parcialmente comprimida. Continuo precisando de altura. O meu último recurso é a viga T em armadura dupla, tá? Então, aí eu vou conseguir reduzir consideravelmente a minha viga. Num vão, por exemplo, de 10, 12 metros, nós conseguimos uma redução de mais ou menos 30 centímetros. Evidentemente, não depende somente da minha armadura, mas depende do FCK que eu adotei. O FCK vai ter uma influência bastante relevante, né? Então, não adianta eu pensar só em trabalhar a ferragem e esquecer do meu FCK. Às vezes, vale a pena você considerar a hipótese de, antes de redimensionar a tua ferragem, aumentar o FCK, porque aumentando o FCK, você vai conseguir um efeito muito próximo. Mas também existe limite. Não adianta você tentar dimensionar com FCK de 40 MPa, 50 MPa, se o programado para a obra está em 25 MPa. Ah, mas quem define? Isso é o calculista. Não é bem assim. Nós temos variações de custos entre um concreto com 25 MPa, 30, e um com 50 MPa. Tá? Então, por quê? Ele vai custar muito mais caro. Então, isso são todas soluções possíveis, mas todas elas devem ser verificadas, colocadas como opções, para que a equipe que está gerenciando verifique as possibilidades. Alguém acho que está entrando. Ah, o Paulo resolveu vir. Boa noite, Paulo. Então, dentro desse conceito, nós vamos para a nossa viga T armadura. A armadura simples com compressão total da mesa. Olha só. Eu tenho essa situação de cálculo. Repare que a minha linha neutra, que estava aqui, ela é deslocada, tá? Para que a gente vá para esse dimensionamento. Então, a viga T e a linha neutra na alma são chamadas de viga T com mesa totalmente comprimida. A opção... Ele diz aqui, eu até marquei, a opção de mesa comprimida é mais comum em casos de lajes com pouca espessura. Pessoal, isso não é uma verdade absoluta, tá? Essa marcação eu fiz para destacar no texto, porque não é bem assim, tá? Eu volto a insistir. Qual é a situação de cálculo da qual nós iremos utilizar? Nós iremos utilizar em relação ao dimensionamento, redução da altura da viga.
Essa é a principal. Ah, não, olha, se a tua laje tem pouca espessura, vai acontecer isso. Na verdade, se a tua laje tem pouca espessura, ela vai ter pouco carregamento. A lógica não é que você use uma viga T, e sim uma viga retangular. Eu tenho muito carregamento e um vão, né, considerável. Essa é a situação de uso da viga T, com a compressão total da mesa. Por quê? Ela implica em uso de mais barras de aço. Dito isso, então você já pode ter uma ideia de que não é tão simples assim. Eu vou usar mais aço. Mais aço sempre é mais caro do que você alterar o FCK do concreto? Sim. Mas é aquilo que eu falei também. Não adianta você imaginar que pode usar um FCK de 50 se o padrão é 25 e todo mundo está trabalhando com 25. Ah, o teu fornecedor tem 30. Ah, não, 30 ele tem. Opa, beleza, verifique as possibilidades. Então, é uma tomada de decisão que impacta no resultado do cálculo, vocês já viram que impacta, né? Por quê? Basicamente, o que é utilizado para calcular concreto armado? Eu não estou falando agora nem de viga, nem de laje, que são os elementos que a gente está estudando até o presente momento. Eu estou falando de concreto armado. Eu vou ter o quê? O carregamento gerando um momento, por isso que o dado de entrada é o momento solicitante, e eu vou verificar se a minha seção suporta aquele momento. Caso ela não suporte, eu vou redimensionar. E na minha seção, eu tenho basicamente dois materiais. O aço, CA50, que é o utilizado, e vou ter o concreto, que é dado o FCK. Tá? Então, é basicamente isso. Não existe grande mistério no dimensionamento do concreto armado. E existe um material barato, outro caro. O concreto é barato se comparado ao aço. Então, a gente tem que ponderar todos esses detalhes. Senhor, como assim é barato? Simples assim. Eu não vou fazer este exercício agora em sala, mas fica para vocês criarem essa concepção, tá? Em média, você utiliza algo em torno de 180 quilos de aço por metro cúbico. Veja o custo do aço, quanto que está o quilo do aço, CA50, e veja o custo do concreto. Você vai chegar à conclusão que o aço custa pelo menos 5, 6 vezes mais do que o concreto. Então, toda vez que você está fazendo uma armadura dupla, na retangular, uma mesa comprimida na T, você está fazendo um concreto armado mais caro. Tá? Então, essa visão você tem que ter. Ah, professor, mas eu vou conseguir reduzir a altura. Sim, mas não existe almoço grátis. A tua estrutura se torna mais cara. É essa visão que vocês têm que ter. Então, critério para dimensionamento com compressão total da mesa. Então, basicamente, pessoal, nós vamos trabalhar igual nós vimos lá na nossa sessão de armadura dupla, né? Então, eu vou ter o que aqui? Eu posso fazer essa decomposição da minha estrutura. Onde 1 e 2 são as abas da mesa, vai ser correspondente à minha primeira parcela, e a segunda parcela está aqui, ó, acima da linha neutra. Esse aqui dá até para dar uma melhorada. Dá até para dar uma melhorada. Opa, se eu não ampliar, não vai. Aqui, ó. Pronto. Dá para dar essa melhoradinha. Dá para dar esta melhorada, deixa eu só voltar para o amarelo.
Beleza. Então, olha só. Porque aqui eu tenho uma linha neutra, ó, bem nesse ponto aqui. Então, esta parte aqui vai estar sendo utilizada, com ela totalmente comprimida. Então, nós tínhamos a linha superior aqui, lembram? Nós tínhamos a consideração de meia viga. Agora a gente considera a viga inteira. Região superior, compressão, região inferior, tração. Nós passamos a usar a seção por completo. Ou seja, eu vou fazer exatamente o que eu fiz na armadura dupla, tá? Então, esse cálculo de armadura de flexão simples para compressão total da mesa, eu vou utilizar, adivinha o quê? Equações de equilíbrio. Lógico. Concreto armado, não me interessa o tipo de viga, o tipo de estrutura, eu sempre estarei buscando o dimensionamento pelas equações de equilíbrio. E como vocês já podem imaginar, ela vai ser domínio 3. Né? Eu vou fazer a verificação de domínio 2, não vai passar, e ela vai cair em domínio 3. Professor, eu fiz todos os cálculos certinho, não deu domínio 3. Não tem problema. Fique tranquilo, você vai ter que redimensionar a seção. Porque não existe. Se ela é retangular e ela não deu domínio 3, é porque não tem como executar aquela seção. Vai ter que mexer na altura e recalcular. Até ela passar em domínio 3. Ok? A mesma regra vale para a minha viga T. Não é diferente. Então, eu vou ter novamente aqui duas parcelas, tá? E eu vou ter aqui, ó, tensão em função da primeira parcela, tensão em função da segunda parcela. Então, o que vai acontecer? O equilíbrio das forças normais está aqui, ó, a tensão 1 do concreto, que está aqui, tensão 2 do concreto, que está aqui, e eu vou fazer o equilíbrio. Logo, as resultantes serão essas aqui, ou seja, a resultante da área de aço 1 vai ser a tensão da área de aço 1 vezes a área de aço 1. A 2, a mesma coisa. Tensão resultante da 2 vai ser igual a tensão resultante da 2 vezes a área de aço da 2. Equilíbrio dos momentos fletores. Novamente, a gente entra no equilíbrio dos momentos fletores. Detalhe, eu tenho MD1 e MD2. Por quê? Porque eu estou considerando duas parcelas. Né? Então, é diferente da parcialmente comprimida? É diferente. Mas nós temos que nos ater que ela é igual à armadura dupla. Então, eu posso encontrar na literatura, e vocês vão encontrar isso na literatura com bastante frequência, viga T com armadura simples, viga T com armadura dupla. Tá? Então, você sabe que ela está com a mesa parcialmente comprimida e você sabe que ela está com a mesa totalmente comprimida. Então, você tem este diferencial. Você tem esta colocação. Tá? Só que você tem que analisar sempre a tua situação, como ela se posta, como ela se apresenta, e aquilo que você vai encontrar em termos de cálculo. Então, seguindo o raciocínio, eu vou ter o somatório dos dois momentos. Vou ter um Z2 e um Z1. Ampliando aqui. Tá? E vai ser as distâncias dadas aqui, ó. Ok? E aqui. Z1, Z2. Mesma coisa que nós vimos lá na nossa viga duplamente armada. Substituindo na equação de momento,
Na verdade, o que que eu tenho? Eu sempre tenho que lembrar que momento é o quê? Momento é força vezes distância. Então, eu sempre estou considerando o quê? Meu vetor, força, minha tensão, né? Pela minha distância, para gerar o momento. Então, o equilíbrio está dado aqui, ó. C1, C2, ou seja, as resistências do concreto e resistência do aço. E eu equilibro as duas pernas. Então, é exatamente assim. Beleza. Dito isto, nós vamos trabalhar as equações, substituindo a fórmula. Aqui eu estou considerando que o meu MD de cálculo é o somatório dos dois momentos, mas se eu quiser somente a parcela do 2, eu tiro do momento total menos 1. Aqui, 0,85 de FCD. Se a gente voltar aqui, 0,85 de FCD. Olha só, essa parcela. Ah, beleza. Voltando lá. E aqui ele está pegando BF menos BW. Aqui ele não está trazendo para nós o BF. Mas a gente sabe que o BF, aqui ele não está trazendo diagrama. A gente pode até voltar nessa figura. É esse cara aqui. Menos o BW. Por que que ele está fazendo essa conta louca, menos o BW? Porque ele está analisando a parcela 1. A parcela 1, ela desconsidera a existência de BW. Por quê? BW vai cair para cá, na parcela 2. Por isso, aquela resultante. Opa, calma. Olha só. Aqui. E vezes HF. Né? Então, por quê? Porque ele está relacionando a área. HF está aqui, ó. Ou seja, BF menos BW por HF. Aqui ele bagunçou o coreto, tá? Ficou meio junto aqui, não ficou muito bonito. Mas vamos pegar por aqui que tá mais bonitinho de ver, ó. Aqui dá para ver bem o HF. Aqui ficou, acho que as letras ficaram meio juntas ali, complicando um pouco a leitura. Beleza. Aqui. E aqui ele está dando a distância, ó. D menos 0,5 de HF. Tá aqui, ó. Ele está considerando o quê? Ah, esse cara é o HF. Ah, beleza. D é o quê? É o centro da área de aço. Ah, e por que esse 0,5 de HF? Por quê? Por quê? Ele está considerando até aqui, até a linha neutra. Então, se eu fizer D menos HF, eu caio nesse ponto aqui. Mas eu não quero esse ponto, eu quero a linha neutra. Então, por isso que é o 0,5 de HF. Por isso que ele traz daí a parte superior 0,5 de HF. Tá? Então, é daí que vem a fórmula. Vezes... Opa! Vezes... Ó, o D de 0,5 de HF. Essa é a equação de momento 1. Beleza. Usando essa equação, e eu já tenho essa condição, momento principal menos esse momento aqui. Então, eu vou substituir aqui, ó, MD. Eu substituo aqui o meu MD aqui. Ele pegou aqui, ele já passou direto a fórmula, tá? Ele já está passando direto, ó, mas é essa fórmula aqui e essa aqui, ó. Ele está jogando aqui, ó, o 0,85 que a gente viu lá em cima do gráfico. 0,8 de x vezes BW. Esse aqui é quem? Meu MD. Vezes esse D menos 0,4. Vem do MD. Então, pelo MD, ele chega nessa equação.
que é uma equação já conhecida da seção retangular. A gente já viu isso. E aqui eu tenho MD e MD1. Para calcular a armadura simples, eu vou ter que fazer o quê? Primeiro de tudo, eu tenho que fazer uma verificação. E não seria diferente, né? Eu tenho que verificar se a mesa colaborante ela está parcialmente comprimida ou se ela está totalmente comprimida. Este referencial eu vou ter da onde? Este referencial eu vou ter do meu domínio. Vou analisar domínio, calcular aquele x por Bhaskara, para ver se ele é domínio 2 ou se ele é domínio 3. Domínio 2, parcialmente comprimida a mesa ou armadura, ou viga T com armadura simples. Domínio 3, mesa totalmente comprimida ou armadura dupla na minha viga T. Vamos lá. Dando continuidade, HF igual a análise da parcial corresponde à espessura da laje. Então, eu tenho que fazer o quê? Determinar onde é que está a minha linha neutra. O calcular o x. Calculando o x, eu faço a verificação de domínio. E aí tem essa verificação para concretos menor ou igual, verificar beta-x, quando você tem um FCK inferior a 50 MPa. Tá? Então, quando você for trabalhar com FCK 50 MPa, aí você tem outro critério de verificação. Até 50 MPa é este critério. Ok? Acima de 50 MPa, aí é quando vocês já estiverem trabalhando com certa experiência, e aí vocês vão, ao longo dos anos, aprendendo, avançando, para quem for para a área de projeto estrutural. Tá? Como vocês podem ver, cálculo estrutural não é uma coisa tão complexa assim. Basicamente, eu equilibro as forças entre concreto e aço. Eu faço um equilíbrio entre os dois. Basicamente é isso. Então, fazendo uma checagem da linha neutra, tá? Na seção T. Vou fazer uma checagem da linha neutra na seção T. Então, essa checagem, vou analisar o quê? Essa equaçãozinha aqui. Calculando x por Bhaskara, eu chego nele. Verifico o meu HF. E vou ver se a mesa está totalmente comprimida ou não. Calculo a minha área de aço A1, depois eu calculo a área de aço A2. Em função dos momentos, olha aqui, ó, esse momento que a gente viu da onde veio cada pedacinho desta equação há pouco, essa equação que a gente já viu, e aí eu tenho o cálculo das armaduras. A armadura total fracionada será AS mais AS2. Lembrando que a AS2, ela está aonde? Ela está na zona comprimida, certo? Então, ela sempre é uma parcela bem menor. É uma resultante menor. Ela sempre será uma resultante de menor área de aço. Em geral, pessoal, ela vai ficar mais ou menos entre 10 a 20% da área de aço principal, da S1. Tá? Então, você sempre vai ter essa proporção. 10 a 20%. Então, por isso que uma pode ir lá... Tem exercício que a gente já fez aí. Uma dá 10, por exemplo, a outra deu 2. 10 e uns quebradinhos, 2 e uns quebradinhos. Mas é essa proporcionalidade. Por quê? Porque a gente tem que entender que ela está atuando lá do outro lado. Ela não está na zona de tração, aonde ela tem uma solicitação maior. Ela está atuando
numa zona de compressão, onde ela vai ter uma solicitação? Sim, mas não adianta eu encher de aço aquela região, porque não vai trazer nenhum efeito prático. Continuando, então, o cálculo da armadura feito aqui, área total tracionada, verificação do que? Armadura mínima. Tá? Então, não adianta, a gente não vai fugir de fazer a verificação. Professor, estou analisando aqui. Esse negócio aí da armadura mínima é até sem sentido. Por quê? O valor vai estar bem baixo. Vai. E se eu olhar bem para essa armadura, ela vai dar bem baixo porque, eu já estou no máximo daquilo que eu posso fazer. Estou trabalhando com uma seção T, forçando a minha viga, colocando o aço na área comprimida. Pessoal, a verificação de armadura mínima, ela é aplicada, tem sentido prático, quando você está em armadura simples retangular. Mas verificar a armadura simples é norma, ok? Está previsto na norma. Então, você segue a norma A6118 e acabou a conversa, tá? Você sempre faz a verificação para todas as situações. Sinceridade, a probabilidade da gente não atingir a armadura mínima numa T parcial, que dirá com total, né, mesa totalmente comprimida, é praticamente zero. Ok? Mas, se está na norma, nós executamos e seguimos a norma. Dito isto, eu pergunto se em relação à teoria ficou alguma dúvida. Ou melhor, se vocês entenderam alguma coisa, para a gente partir, por exemplo. Professor, vamos para exemplo prático. Mas antes de, por exemplo, a pergunta. Vocês entenderam a conceituação? O que a gente está fazendo? Sim. Ou seja, eu estou fazendo o quê? Colocando aço em qual parte? Além da área de tração, estou colocando aço na área de... Ai, tá, peraí. Não, tá na ponta da língua. Compressão, né? De compressão. Isso. Tração e compressão. Isso. A gente está usando na região de compressão, onde, teoricamente, só o concreto deveria resistir. Mas, para isso, eu precisaria de uma área de concreto maior. Como eu não posso ter essa área de concreto maior, eu coloco o aço para ajudar o concreto. Na zona de compressão. Só que, como ele entra lá, ele acaba impactando na seção como um todo. Então, aquela parcela resultante a gente tem que calcular. Essa é basicamente a ideia. Sim. Essa é basicamente a ideia. E o porquê que eu uso essa viga de mesa totalmente comprimida? Qual que é o objetivo principal? Você tenta fazer concreto, só que você vai fazer um aumento na sua quantidade de barras de ferro. Tá. Mas eu consigo reduzir o quê? Na minha seção? A área de A área de concreto, mas principalmente a altura da viga. Então, a viga T, simplesmente armada ou duplamente armada, ambas irão fazer redução da altura da viga. Isso é o principal.
Ambas irão reduzir a altura da viga. Redução, que é armadura dupla, redução da viga. Primeira coisa que eu notei. A altura da viga. A altura da viga. Evidentemente, você pode reduzir o PW? Pode. Uhum. Mas não é o comum. Não é o comum. É, porque geralmente você vai até, usualmente em construção civil, é só em grandes construções que você vai acima de 50, mas geralmente você chega ali em 30 no máximo, né? Isso depende do vão. Do- Depende do vão. O vão que você está dimensionando. Uhum. Vamos lá, pessoal. Então, é a hora da gente colocar na prática isso aí. A gente realmente entender esses cálculos, decorar fórmula e etc. Eu nunca cobrei de vocês e nem cobraria. Por quê? Porque eu acho que é uma coisa totalmente sem noção e sem sentido. Então, numa prova, eu não daria esse tipo de exercício de decorar fórmula, eu daria as fórmulas para vocês. Mas daria um exercício, como eu dei na aula passada, e eu vi no grupo alguns perdidos perguntando sobre o exercício. Aqui eu dei 2 exercícios para vocês entregarem no dia da prova, que será daqui 2 semanas, ok? Vou passar a aula que vem mais 2 exercícios, um de armadura dupla e um de laje, certo? Estes 2 exercícios que vocês já têm, mais esses 2 que vocês receberão semana que vem, fecha o quê? A prova de vocês. Então, professor, eu vou ter 4 questões de cálculo na prova? Vai. Então, eu passei semana passada. Então, vocês têm 15 dias para fazer 2 exercícios e vocês vão ter mais, basicamente, uma semana para fazer os outros 2. Os 4 exercícios. Eu vou considerar certo ou errado os exercícios. Eu não vou considerar entrega parcial. Ah, professor, eu cometi um errinho em matemática, coisa e tal. Eu vou considerar o que você fez. Mas, diferente da prova passada, façam os exercícios. Por quê? Eu não vou ter problema nenhum em dar 0 para vocês. E o exame, essa é a parte mais divertida de tudo, não vai ser minha prova, vai ser a prova da Croton. Então, façam, tá? Por quê? Eu não entra na minha cabeça aluno dizer que fez disciplina de cálculo estrutural sem ter feito cálculo estrutural. Ou eu fiz concreto armado, mas não aprendi nada. Mas se você fez os exercícios, então quem passar, realmente vai passar porque aprendeu. Ah, eu colei do coleguinha e passei. Aí já não é um problema meu. Livres são as escolhas, livre é o arbítrio. A consequência é com vocês, porque a resposta dos exercícios vai ser igual para vocês. Mas façam, levem a sério. E não fica pensando assim, eu não gosto de cálculo estrutural, eu não vou fazer isso. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe como é que vai ser, e de repente surge uma oportunidade para cálculo estrutural. Eu vou falar para vocês. Tinha uma vaga para cálculo estrutural, pagando R$10.000 há um mês atrás no grupo dos professores. R$10.000. Fora os agrados. Hã? Fora os agrados. Como assim os agrados? Tinha um monte de benefícios atrelados a essa vaga. Eu olhei ali, mais ou menos por baixo, né, com vale alimentação, isso, aquilo, tal, ia para uns R$12.500.
Evidentemente que vocês têm que ter essa noção de que eu quero me formar e eu não quero esquentar a cabeça, eu vou só tocar a obra. Ok, só que você vai ganhar menos. O emprego inicial vai te pagar menos. Projeto estrutural, pô, professor, se eu fizer coisa errada vai cair, eu vou ter problema? Vai. Mas vai te pagar mais. Aí você já entende o porquê que vai te pagar mais. Então, eu estou pedindo para que vocês olhem com carinho, com atenção, façam os exercícios, tentem fazer. Se tiverem dúvida, eu esclareço as dúvidas. Não é um problema para mim. Pelo contrário, eu quero que vocês aprendam. E aquilo que eu falei, eu não... A Priscila está sendo minha aluna esse semestre. Os demais são meus alunos desde o primeiro período. Eu não sou um professor do qual eu acredito que a aprendizagem passa por ferrar o aluno com provas super difíceis e complicar. Eu acredito que a aprendizagem ela deva ser dada de forma que permita ao aluno entender o conteúdo e aplicar o conteúdo. Ok? Dito isto, vamos para o nosso exercício. Vamos fazer um cálculo. Por quê? Este aqui é o terceiro exercício de vocês. Com os dados alterados, evidentemente, mas é o terceiro exercício, tá? Então, dada uma viga com seção 18 por 30, eu olho para esses números e já olho de cara e já penso. E pergunto para vocês, quem que é o BW? E quem que é o H? W é 18 e o H vai ser 30. Isto. Muito bem. Daí, BF. Quem que é BF? Com 40. Tem um desenho lá atrás. Não, eu fui lá no desenho para me ver. Então. É a seção da... A mesa da laje. A mesa da laje. Isso. HF com 7 centímetros é o quê? A altura da diferença da mesa, né? Isso, a altura da laje. A altura da laje. A altura da laje, basicamente. Aquilo que eu falei, não é normal você dimensionar uma viga T que seja maior que a mesa da laje. Faz sentido. Classe de concreto C30, ou seja, 30 MPa, cobrimento de 4 e altura útil adotada, ou seja, ele está me dando D, de cara, ó. O teu D é esse aqui, 25. Como é que ele chegou? A gente viu isso lá na seção 1 e 2. Esse cobrimento da armadura, mais quem? Estribo, e mais o quê? E mais a barra, metade da seção da barra inferior. Ele já deu ali, ó, 25. MK é o momento de cálculo, né? Foi dado. Como que eu chego nesse momento? Por exemplo, eu tenho uma viga biapoiada, carga distribuída, que é L ao quadrado sobre 8, calculei. O momento máximo naquela viga é dado ali, 8.500. Então, meu momento de cálculo, eu sempre vou aplicar o quê? 1,4, fator do quê? Segurança, tá? Ou seja, meu momento é esse. Beleza, mas eu vou majorar o meu momento. Eu vou considerar que o meu momento é maior. Por que eu vou considerar que o meu momento é maior? Fator de segurança. E o meu FCK? Eu vou fazer o contrário. Eu vou minorar o meu FCK. E o meu aço? Vou minorar também. Essa é a lógica de cálculo. Então, o primeiro cálculo é calcular o meu MD, meu momento de cálculo, né? 1,4 vezes MK, está dado o MK aqui. Eu vou chegar em 11.900. É o que eu vou utilizar. Então, esse é o momento real. Esse é o momento de cálculo. Então, eu vou determinar quem? X. Por que eu vou determinar X? O que eu preciso saber? Posição da linha neutra. Eu tenho que verificar os domínios.
Eu tenho que saber se eu estou com domínio 2 ou se eu estou com domínio 3. Exatamente isto que eu tenho que fazer. Verificar qual que é o domínio que eu tenho na minha estrutura, nesse cálculo, nessa possibilidade de cálculo. Eu estou com domínio 2 ou estou com domínio 3? Isso eu preciso determinar. Então, a primeira coisa a fazer, nada mais é do que verificar a posição da linha neutra. E aí eu uso quem? BF, repare, porque eu estou numa viga T, não é BW, da retangular. E vou calcular. Então, o MD foi dado lá, a gente calculou ele, o BF está aqui, esse cara foi dado. Na forma, eu faço a conversão, 30 MPa para 3, e divido por 1,4. Esse 1,4 é o quê? O que é esse 1,4? Esse cara aqui que eu marquei. Alguém fala. Senão, não continuo. Fator de segurança. Isso, Priscila. O Francisco e o Paulo devem estar dormindo, vendo jogo de futebol, alguma coisa assim, né? Os dois. Eu estou só de olho. Estou acompanhando aqui, professor. Então, tá bom. O Paulo, então, tá meio dormindo, Paulo, hoje. Ele foi bem na primeira prova, daí na segunda ele não está muito empenhado. O D foi dado, altura útil. Opa, montei a equação. Montei a equação, apliquei Bhaskar, né? E aí eu chego no valor de x. Beleza. Em Bhaskar eu tenho x1 e x2. O x2 é o negativo. Tchau, x2. Não me interessa. Tá aqui. Ah, ele me deu um valor que sai fora da minha seção da viga. Esquece. Né? Eu tenho que pegar algo real. E aí eu pego o meu D, o útil, que foi dado lá em cima, ó. Ó, a altura útil adotada, 25. Pego esse D, jogo na fórmula para calcular o x. Ó. E aí eu verifico. X é menor ou igual que o domínio 2? Opa! O domínio 2, ele teria que ter dado 6,48. Não, ele deu 9,66. Então, vou aqui, domínio 3. Ele é menor que 15,70? Não, ele é menor. Repare, o 15,70, para essa seção ser viável, ele poderia chegar até no 15,70, porque menor é igual ao símbolo. Então, até 15,70 ele ainda seria viável. Se tivesse dado 16, o que eu teria que fazer com a altura da viga? Diminuir a altura da viga. Aumentar a altura da viga, você quiser. Porque ele deu fora do domínio 3. Ah, tá. Ele deu fora do domínio 3. É o contrário, eu tenho que aumentar Aumentar a seção da a viga. alção da viga. É, porque ela não passou. Ela não passou, ela não vai passar. Chegou aí, nessa análise do X, deu na trave, esquece. Não perde tempo. Vai e Nem vai. Não, nem vai. Você fez a verificação, não deu? Acabou a história, não existe conversa. A viga não tem altura suficiente para ser dimensionada. Ponto, acabou. Ou você altera o FCK, ou você altera a altura da viga. Né? Alterar o FCK é aquilo que eu falei. Não existe essa ideia maluca de eu vou concretar uma viga com FCK de 30 e o resto com 25. Né? Vou ser bem sério. Pensa no concreto como ele chega na obra. É uma argamassa. E aí você vai conseguir em uma das vigas ter 30 MPa e nas demais você vai conseguir ter 25. Boa sorte. Boa sorte nessa tentativa louca. Não vai dar certo. Evidentemente que
você vai ter que subir o FCK de toda a estrutura, por causa de uma viga. Então, qual que é o recurso mais prático? Aumenta a altura dessa viga, está resolvido o problema. Tá? Então, essa é a lógica de cálculo. Dito isto, verifiquei, ele está no domínio 3, ou seja, eu vou ter mais essa verificação, que geralmente passa. Quando eu chego muito perto desse valor, essa aqui pode não passar. Só quando eu estou muito perto dele. 15 alguma coisa, aqui correria o risco de não passar. Tá? Mas tem como descobrir? Claro que tem. Quer ver? Vamos pegar aqui. Vamos jogar um valor. Por exemplo, faz de conta que o meu x1, que pode, pela verificação de domínio, chegar até 15,70, 15,70 dividido por 25. Daria 62. Ele não passaria na segunda verificação. Se ele tivesse dado 12 dividido por 25, daria 48. Aqui, ó, tá? Não passaria. Então, resultado. Para passar, eu teria que ter, no máximo, só multiplicar esse por esse, 11,25. Porque é menor ou igual aqui, tá? Então, eu poderia, na verificação do beta, 11,25. Então, ou seja, você calculou, ele passa, mas ele está com valor, dando um valor, digamos, 12. Pô, faltou pouco. Paciência. Ah, ele passou? Ele é domínio 3, professor. É, mas em beta ele não passou. Então, redimensiona a viga igual. Quando for dimensionar a viga, redimensionar, a seção de concreto, a gente sempre trabalha de 5 em 5, tá? Para a altura da viga. Não é usual. Ele colocou 18 por 30 ali. Não é usual. 15, 20, 25. Mas eu posso ter variações disso, professor? Pode. Por quê? Pode ocorrer que o dimensionamento do BW esteja ajustado para a largura da tua alvenaria, tá? Então, pode ocorrer isso. Então, são tudo detalhes que, com o tempo, vocês vão assimilando, pessoal. Com o tempo, vocês vão aprendendo. O interessante é pegar a linha de raciocínio. Fazemos a checagem do X para determinar a posição da linha neutra. Olha só, 7 por 7 centímetros é a altura da laje. Calculando o meu X, ele me deu 7,73. Significa que, se eu voltar lá naquele desenho, ampliar este desenho, significa o quê? Ele não está aqui, ele está um pouquinho abaixo aqui, ó. Ele está um pouquinho abaixo aqui. Mais ou menos... Opa! Mais ou menos isso aqui, ó. Ó, ele está nessa região aqui. Pouco abaixo. Ele não está aqui, porque lá no nosso exemplo, isso aqui tem 7. Ele deu 7,73, então ele está um pouco abaixo. O que significa dizer que a minha viga está numa situação de totalmente comprimida. É essa verificação que eu faço. Ele deu mais que HF. Ok, ele está para baixo. Então, totalmente comprimido, não tem nem o que perder tempo. Aí eu vou para o quê? Cálculo dos momentos. E aqui eu marquei tudo bem coloridinho para facilitar, né? Então, olha só. FCD, resistência do concreto, 1,4 do coeficiente de segurança, tá aqui essa parcela. E aí eu tenho BF, mesa da laje, 40, base da laje, o BW. E aqui, HF, altura da laje, altura útil e altura da laje, novamente. Eu calculo o MD1,
e chego em 6.030. Tá? Então, eu calculei MD1, meu momento de cálculo MD1 me deu 6.030. Então, significa o quê? Acabou o cálculo? Não. Lembra, eu tenho duas parcelas, MD1 e MD2. Só que o meu MD, na verdade, eu estou fazendo o quê? Quando eu faço essa consideração, meu momento total de cálculo, que eu peguei lá 8.500, multipliquei pelo fator de segurança 1,4 e resultou para mim, após multiplicar por 1,4 em 11.900, então eu cheguei que, olha, MD1 está dando para mim 6.000. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o MD 11.900. Primeira coisa que... Opa. Primeira coisa que a gente calculou. Definição do momento de cálculo, tá? Olha lá, 11.900. Então, eu sei que o meu momento total é 11.900. Então, o que que acontece? MD1 deu quanto? 6.000. Então, eu vou pegar 11.000, tiro 6.000, eu chego no M2. Esse cara com esse cara tem que dar esse. Quando que não dá? Quando você erra a conta. Não existe não dar. Então, o que que eu estou fazendo até agora? Eu calculei o meu momento, peguei o meu momento de cálculo, multipliquei por 1,4. Depois, eu verifiquei a posição da linha neutra, calculando o x. Verifiquei se ele era domínio 2 ou domínio 3. Ele passou. Ele não passou no domínio 2, passou no domínio 3. Ele passou. E aí, quando aconteceu isso, que ele passou no domínio 3, eu verifico beta, ele passou. Nós vimos ali, só pela reversão da fórmula, né? E vimos que o beta depende diretamente de quem? A altura útil. Está o 25 na fórmula, dado. Então, ele passou. Beleza. Se ele passou, então eu posso determinar meu momento de cálculo. Eu tenho como calcular o MD1. A minha seção é válida. Opa, eu sei quanto é MD1. Então, se eu sei quanto é MD1 e eu sei o meu momento total, eu tenho como obter MD2. Sabendo MD1, sabendo MD2, eu vou calcular agora a posição correta da linha neutra, né? Ou seja, eu vou ajustar agora. Primeiro eu calculo para ver os domínios. Opa, aquela seção vai passar. Se ela não passou, ela deu, além do domínio 3, redimensiona. Além do beta, redimensiona. Não tem o que fazer. Aquilo que eu falei, troca o FCK. Mas isso não é uma solução tão prática assim. Redimensionar a viga é o mais adequado. Aí a posição correta da linha neutra, pega o MD2, que nós calculamos aqui, tá? O MD2 calculado aqui, eu pego o BW da base da minha viga, pego o meu FCK dividido por 1,4, linha neutra, para determinar o X. Determinando o X, eu cheguei em 10,83. Eu poderia novamente fazer verificação de domínio, mas eu já fiz a verificação e sei que o domínio 3 ele vai até 15,70. Então, o domínio 3 vai até 15,70. Sei disto. Então, o que acontece? Verifico o beta, que a gente sabe que o beta teria que ser 11,25. Multiplico
multiplico 25 por 0,45, eu sei que ele até 11,25 passaria. Então, se aqui tivesse dado 11,30, cai aqui, não dava. Beleza, verifiquei a posição em função da altura útil, está tudo ok. Beleza. Então, eu tenho como fazer o quê? Calcular S1. Professor, por que eu tenho que fazer duas verificações? Você não está fazendo duas verificações aqui. A primeira verificação, você adotou quem? Na primeira verificação, você adotou o momento solicitado, o MD total. Ok? Na segunda, você está analisando essa que a gente acabou de ver, o MD1. Você retirou da parcela da conversa, né? Desculpa, o MD2. Você retirou da parcela da conversa o MD2. Então, você verifica para MD2. E aí, você vai fazer o cálculo da armadura tracionada. Então, você só verifica o MD2. E MD1 substitui a altura útil, altura da laje, calcular a S1. MD2, altura útil e o X que você calculou aqui, tá? Por quê? Porque este cara, MD2, é relativo àquela quantidade de concreto na outra parte, né? E aí você calculou. Chegou no cálculo da armadura 1, da armadura 2, 12,98. Isso aqui dividido por barras de 20, 4 barras de 20, isso a gente já viu. Eu pego a área da barra pelo diâmetro, eu tenho como calcular a área da barra, que é R ao quadrado, e eu vejo aquela área equivalente e faço a divisão. Neste caso, ele adotou 4 barras de 20. Lembrando, o professor deu um pouquinho acima. Não deu um pouquinho acima. Você errou no cálculo. Sempre você majora as barras. Então, professor, eu preciso de 4,1 barra. Não, você não precisa de 4,1, você precisa de 5 barras. Ou você troca o diâmetro. É usual? Não. Mas você poderia, por exemplo, colocar... Digamos que deu mais que 4 barras de 20. Poderia colocar 4 barras de 20 e uma de 10? Poderia. É o normal? Não. Por quê? Porque você está fazendo algo, tipo, pedindo, pelo amor de Deus, armador, erra, para a gente ver o que acontece. Professor, então, eu poderia colocar, por exemplo, 2 barras de 8 milímetros, dá um pouquinho a mais, numa segunda camada? Ah, bom, aí numa segunda camada, 2 barras de 8 ali, aí tudo bem. Tá? Por quê? Porque você não teria como colocar, vou colocar uma barra de 10. De que lado que você vai pôr? Ah, eu vou pôr bem no meio, assim, e o teu espaçamento. Então, pensem nas soluções. E toda vez que você for dimensionar, né, passar para o projeto, para entregar para alguém executar, pensa que quem está lá na obra vai sofrer. Ah, mas tem um engenheiro lá na obra. Nem sempre vai ter um engenheiro, nem sempre tudo vai ser fiscalizado e verificado 100%. Então, quanto maior o nível de complexidade, maior a chance de dar erro. Quanto mais detalhado estiver, quanto mais organizada for a informação, menor a probabilidade de erro. Essa é algo que vocês têm que ter em mente. Dito isto, nós fazemos o quê? Verificação da armadura mínima. Olha quanto é que deu a armadura mínima. 0,81. Né? Para 12,98, quase 13, 0,81 é miséria. É aquilo que eu falei. Ok? Detalhamento da armadura, a gente já viu como é que funciona na unidade 1 e 2. Todas aquelas recomendações são válidas. Tá? Dúvidas, perguntas?
Professor, agora eu vou fazer esse exercício, igual a gente fez os outros. Exatamente. Essa é a ideia. Eu recomendo você tentar refazer os cálculos desse exercício aqui, sem pegar papel, sem nada. Vai você pegando ali as fórmulas e vai fazendo. Para você entender esse raciocínio. Essa aula gravada, com tudo coloridinho, voltando onde é que é cada coisa e tal, eu fiz com essa intenção de facilitar a compreensão de vocês. Né? Exato. O Paulo voltou. Tá aí o Paulo, Francisco. Estou aqui, professor. Tá vivo aí, Francisco? Alguma pergunta? Bom, então, nós vamos antecipar o intervalo, 8h20, voltamos 8h35 para a próxima aula, que é a nossa aula relativa daí a Lages. Né? Eu vou parar a gravação.